A paz do Senhor, meus amados, shalom, shalom a todos. Venho trazer para vocês aqui mais uma vez. Eu estava ali no meu local de trabalho, ali na minha mesa, ali no meu escritório ali, e me veio esta palavra, me veio a palavra do Eterno. Meus amados, ela veio de uma maneira sobrenatural. Mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o sobrenatural, ele nos revela aquilo que está em oculto. E muitas das vezes, não são todas as coisas que estão bem em oculto, né? São muitas das coisas, elas estão visíveis. Elas estão diante dos nossos olhos, de uma tela de um celular, na tela de uma televisão, na boca de um irmão. E muitas das vezes, a gente acaba passando despercebido em algumas dessas colocações. Por quê? Porque já está uma coisa tão normal neste mundo, já está uma coisa tão asquerosa, né? Vamos se dizer, já está uma coisa tão normal, né? Porque eu não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás não, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, devido a essa doença que assolou o mundo, né? Temos que tomar cuidado com as palavras, meus amados, para que o algoritmo aqui não derrube o vídeo, tá bom? Para que o vídeo possa ir ao ar, né? Dependendo do que nós falarmos, está sendo derrubado, está sendo restrito nossos vídeos, mas enfim, vou tomar cuidado com aquilo que vou falar, porém, eu vou falar aqui só a verdade, tá bom? A verdade daquelas está saindo daqui, ó, das nossas escrituras sagradas, da nossa Torá, meus amados. Eu costumo sempre dizer nos meus vídeos, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que muitas das vezes, eu já vou voltar para onde eu estava, que muitas das vezes os nossos homens de Deus, né, que diz, né, as grandes lideranças, os pregadores, né, que tem que assim pregoar a palavra, eles deixam de pregar muitas das vezes. Aí eles começam a pregar aquilo que muito interessa aos interesses dele, aos interesses pessoal deles, que é o tal do dinheiro, que é o tal do dízimo em cima de dízimo. Então o que eu quero dizer dízimo em cima do dízimo? É que você tem que fazer prova do Deus Altíssimo. Você tem que fazer prova de que Ele é existente na sua vida. Se você dá 20%, não é mais os seus 10%. Que muitas das vezes o povo aí de fora, por não ter o entendimento, o conhecimento, vê esse tipo de pessoa se enriquecendo nas costas dos membros da igreja, e muitas das vezes eles não sabem assimilar. Porque a própria Bíblia já nos relata que o povo sofre por falta de conhecimento. Aí sobe um homem que se julga líder de tal denominação e começa a colocar um estudo, um ensinamento que sai daqui. Eles costumam pregoar a verdade, mas eles começam a distorcer para que aquilo vire uma rotina na vida do cristão. Para que aquilo vire uma obrigação do povo fazer porque está vindo daqui. Mas aí ele lê só aquele versículo, não lê o que vem antes e o que vem depois. Aí ele esquece de ler as leis, ele esquece de ler os mandamentos, ele esquece de ensinar o povo a se arrepender, para que o povo possa se arrepender de coração. Não é porque ele pôs o medo no povo, não é porque ele impôs regras no povo, e é o que a gente vê. Então, voltando ao começo, que eu falei da doença que propagou pelo mundo inteiro, pelo globo terrestre, enfim, teve o fechamento de muitas coisas. Então o povo ficou tudo habitolado. O povo, naquele primeiro instante, eles se tornaram tão cristões como são cristãos hoje. Cristãos, meus amados, o que eu falo é que o mundo está cheio. Agora, cristão, aquele que entrega a sua vida, aquele que anda em santidade, não é aquele que se acha melhor ou se acha o pior, não. É aquele que anda aqui, ó. É aquele que anda nos ensinamentos. É aquele que anda em obediência. É aquele que anda em retidão. Não é esses daí que quando aquela doença veio, fizeram vídeos, fizeram um monte de coisa,
Meus amados, entendam aqui a minha colocação, a minha narrativa. Eu não estou aqui criticando. Ah, não está não, do jeito que você fala, não estou. Só estou aqui relatando que muitas das vezes os mentirosos pregam a verdade que aqui está, distorce ela para poder enganar o povo. Aí eu falei há minutos atrás que a própria Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Paraxá, os ensinamentos, já relata que o povo sofre por falta de conhecimento. Assim como também foi o povo no deserto, justamente com essa mesma lei, da qual eu estou aqui falando, justamente com a Torá, com a lei deixada por Deus para Moisés, para poder passar ao seu povo em diante. Justamente essa lei que o povo foi tão desobediente, justamente por desobediência, justamente por espírito de mentiras, de engano, de idolatria, que é o que temos hoje, que o povo se perdeu, o povo não teve esse conhecimento, mesmo vendo ali. Eu costumo falar muito isso nos meus vídeos, porque, meus amados, é uma coisa tão impactante na vida do povo, é uma coisa tão real, que não tem como passar despercebido isso. Foi o que eu comecei no começo do vídeo. Muitas coisas passam despercebido, mas tem outras que não tem como passar. Como que, por exemplo, a nuvem que caminhava com o povo de dia. A nuvem que quando o povo parava à noite, a nuvem também clareava, esquentava, aquecia o povo ali no deserto. Como que era, meus amados, aos olhos dos inimigos do povo de Deus, olhar aquela nuvem com aquele povo caminhando. Imagina você olhando ao longe assim, ó. Você vê naquela nuvem, você vê aquela multidão. E você vê naquela nuvem indo com o povo. Como será a reação daqueles povos que viam aquilo? Como seria a sua reação, a minha? Imagina só você vir numa situação dessa. Imagina só você ver como foi destruído Sodoma e Gomorra. Você ouviu os relatos. E assim Abraão falou: Senhor, e se lá tiver 10 justos, 50, 100? Não tinha um justo sequer, meus amados. E por um amor que Deus tinha a Abraão, por um amor que Deus tinha às gerações futuras que vinham de Abraão, o seu sobrinho Ló ali estava. E quando os anjos foram até lá para poder anunciar a ele, muitas das vezes, o que nos anuncia o próprio Senhor, em nossas orações, na palavra, na Paraxá, nas Escrituras Sagradas, dentro da Bíblia, os relatos, muitas das vezes nos anuncia as coisas que estão por vir, que já estão aí acontecendo. Aí a gente vê as igrejas criando dogmas. É isso que eu falei no começo do vídeo. Muitas das vezes está diante dos nossos olhos. Aí agora vai se encaixar o de antes da nuvem. Vai se encaixar agora o que eu estou falando sobre Ló. E vai se encaixar o que eu vou dar aqui nessa leitura aqui, que é Deuteronômio. Capítulo 18, versículo 9. Então vejam bem, aquele povo caminhando a nuvem. Abraão conversando com Deus, falando: Senhor, mas se tiver um justo. E tantas coisas passavam despercebidas ali, ó, que o povo no meio do arraial era rebelde. Corá levantou, Corá não aceitava. Corá era um dos príncipes, Corá foi um dos escolhidos, era um dos levitas, era aquele que foi separado para poder adorar ao Deus, e era aquele que estava ali dentro vendo as maravilhas do Deus Altíssimo. Era aquele que viu as maravilhas, era aquele que participou das reuniões principais, era aquele que viu seu primo Moisés falar com ele e explicar para ele a respeito de tudo, o que tinha que ser feito, o que não poderia ser feito. Foi aquele que foi participante das leis das tábuas. Assim também foi Ló com Abraão. Ló teve riquezas, então Abraão chegou uma hora que criou um conflito entre eles ali, permitido assim pelo Eterno. Então Abraão falou: se você olhar para lá e para lá, eu vou olhar e vou para lá. Então eles se desfizeram. Teve uma divisão ali, porque muitas das coisas Ló não conseguia entender. Muitas das coisas Corá, na sua rebeldia, ele fez com que as pessoas tivessem o mesmo pensamento que ele. O pensamento de que ele queria ter o que Moisés tinha. O pensamento de que ele poderia ser melhor do que Moisés. Por que Deus só fala com ele e não fala comigo? Muitas das vezes as igrejas estão assim. Vamos voltar agora às igrejas. Por que as igrejas estão assim, mentirosas, enganadoras? Qualquer pregador sobe para poder ir ali no, vamos se dizer,
no altar. Às vezes o irmãozinho convida o outro para poder vir pregoar na sua igreja, mas não sabe como é que está a vida daquele irmão. Então entenda, meus amados, eu não estou aqui falando que um é pior, outro é melhor. Eu não sou pior, eu não sou melhor do que ninguém. Somos todos iguais, mas a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Essa é a realidade que as escrituras já nos relatam. Não é placa de igreja, não é o que o homem inventa aí, não. É o que está aqui, a realidade bíblica. A realidade que está aqui, ó. Não é essa escartologia, não é essa teologia falha que eles estão ensinando aí, não é, não. A teologia, a escartologia verdadeira está aqui, ó. Mas eles começaram a perturbar, a conturbar tudo aqui. Eles começaram a distorcer e começaram a colocar o Deus Mamon dentro da igreja. Começaram a trazer os costumes de fora para dentro da igreja para atrair o povo. Aí começaram a pregar o que o povo queria ouvir. Começaram a trabalhar na mente do povo para poder satisfazer o ego daquele povo. Muitas das vezes as lideranças da igreja, muitas das vezes o presidente, o líder daquela igreja, convida um irmão para poder vir. Entenda a minha narrativa, meus amados, entenda. Eu não estou aqui falando que nenhum não pode, pode sim. Mas quem é que você está colocando dentro da sua igreja? Quem é que está pegando o microfone e colocando a mão sobre as suas ovelhas, que você tanto zela por ela? Quem é? É um amiguinho? É um conhecido de um conhecido? É alguém que você tem uma intimidade? É alguém que tem os cotovelos caliçados, duro, os joelhos preto de oração? Será que é esse que você está colocando em cima do seu púlpito aí para ele poder pregoar a palavra? Aí quando passa 3, 4 meses você descobre um escândalo do irmão. Aí como é que fica a sua cara diante das suas ovelhas? Fala. Mas aí a gente não conhece porque o coração do homem é enganoso. A própria Bíblia já nos relata isso. É bom a gente usar um argumento verdadeiro para a gente poder tirar a culpa de nós e jogar em cima do próximo. É muito fácil a gente fazer isso. Mas, meus amados, saia dessa hipocrisia, saia dessa mentira. Cuidado com quem põe a mão na tua cabeça. Cuidado para quem você pede uma oração. Cuidado. Mas por que você fala isso? Porque eu acabei de falar aqui. O coração do homem é enganoso. O Eterno, quando pediu para Samuel ir lá até a casa de Jessé, escolher o rei, escolher Davi, Samuel foi lá e Samuel viu. Primeiro filho. Samuel viu. Era um soldado. Viu alto, forte, formoso. É esse. E Deus na hora falou: Samuel, não. Eu não olho com os mesmos olhos que você vê. Eu não olho o interior. Eu olho o exterior. Eu olho dentro. Eu olho o que ele tem por dentro. E muitos de vocês conhecem aqui. Eu já falei algumas narrativas sobre a história de Davi. Um homem que foi segundo o coração de Deus. Um homem que das 10 leis, 9 delas ele quebrou. Olha só, meus amados. Mas o porquê que das 9 ele quebrou e por que ele ainda foi o homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha os joelhos cariçados, os cotovelos cariçados. Porque quando era para ele se arrepender, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que fez e sabia o que tinha que falar ao Eterno. Não é igual hoje, não. Que os líderes se reúnem para poder fazer uma campanha de uma semana, para poder fazer um levantamento, um evento bom, para poder arrecadar. Aí faz aquela... Chama um dali, chama outro de lá, chama outro de lá, chama o outro. Não sabe nem como está a vida do irmão. Não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe nem como é que ele está, porque ele foi um conhecido de não sei quantos anos. Judas também caminhou com o próprio Cristo. Você já acha que o Filho do Eterno não sabia quem ali era o traidor? Você acha que ele não sabia quem era o traidor? E mesmo assim ele ainda o chamou para poder seguir. Mas Judas foi se perdendo no meio do caminho. Judas, cada vez que andava, ele se afundava mais ainda. Quer dizer então que ele enganou o próprio Cristo? Não, meus amados. Judas teve inúmeras chances de não fazer o que ele fez. Aí você, teólogo aí, os grandes estudiosos aí da modinha de hoje, né? Da escartologia falha, de 100 anos para cá, tá bom, meus amados?
Agora a escartologia primitiva verdadeira, essa daí você não tem nem noção do que é. Você veio dessas reformodinhas que teve aí. Você veio dos calça arrochadinha que estão apresentando aí. Aí vocês estão caindo nesse invólucro. Invólucro, meus amados, um clipar, um invólucro, no hebraico é uma casca. É uma bolha que coloca você ali dentro, ó. A sua mente fica cauterizada só por aquilo, só por pede. Só que Deus manda dizer, profecias existem, o dízimo é existente, a sua oferta ela é melhor ainda, ela é agradável ao Eterno quando ela é dada de coração. Isso tudo a Bíblia já nos relata. Então o que eu quero falar com isso tudo? Eu quero falar, meus amados, que se não houver arrependimento, se não houver uma entrega do Evangelho da maneira que tem que ser, não vai adiantar, meus amados, você ficar aí só enchendo linguiça, não vai não. Não vai adiantar você ficar passando a mão na cabeça de pessoas que não têm compromisso para poder exaltar elas, porque elas têm uma vida mais ou menos, né? Mais ou menos, porque isso passa, mas a salvação ela é eterna. As palavras que muitas das vezes lançamos, se não tiver uma direção, você mesmo acaba se perdendo dela. Pera aí, mas o que você quer dizer? Porque a palavra, quando ela sai da boca do justo, a palavra, quando ela sai da boca do homem de Deus, a profecia, quando ela é dada ao seu profeta, não melhor e não pior, mas aquele que se entrega, aquele que tem amor pela obra, aquele que acredita no Altíssimo, aquele que tem uma vida íntegra diante do Eterno, este sim, a palavra dele não cai ao chão. Porque não foi ele que lançou a palavra, foi o próprio Deus que usou ele. Não é o do Deus manda dizer não que você tem problema. Não, problema todo mundo tem. Não é porque eu entro dentro da sua igreja hoje você me dá uma profecia, não. Aí daqui para amanhã, porque eu virei membro, você esquece a pessoa. Tá assim, por aí tá assim. Mas a Bíblia também fala, meus amados, ai daquele que provoca o escândalo. Ai daquele que é enganador e mentiroso. A Bíblia fala sobre isso. Será que essas grandes lideranças, elas estão preocupadas mais com um membro que não tem compromisso com a palavra? Será que ela está mais preocupada com o que ela vai falar, esse membro que não tem compromisso com a palavra? Por quê? Porque ele já veio de outros lugares machucado, ele já veio de outros lugares humilhado, então ele não tem um compromisso com a palavra, porque ele nunca teve o conhecimento daquela palavra. Aí ele olha para aquela liderança torta, falha, hipócrita muitas das vezes, se escondendo atrás das escrituras sagradas, porque muitos costumam dizer assim, né? Eu prego o que eu vivo. Você pode ver, a internet está cheia de escândalozinhos desse aí. Teve uma menina que falou aí, eu nem sei quem é, eu só ouvi rapidamente aí do fuxiquinho gospel aí, como diz, né? Que é muito realista isso daí, meus amados. Mas a Bíblia também diz, né, que o Eterno também já iria expandir, já iria fazer as máscaras cair. As máscaras estão caindo. Então, meus amados, a máscara já está caindo. Mas o que acontece com o povo? O povo está achando que é tudo mil maravilhas. O povo está achando, eu recebo. O que você está recebendo? Como é que você vai receber uma coisa da qual você nem conhece? Como é que você vai poder lidar com o Espírito, sendo que você nunca teve contato com ele? O Espírito que eu falo é o do Eterno, é o do Filho do Eterno, é aquele que quando ele subiu em ascensões para o céu, ele falou, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Consolador para com vós outros. Não é esse daí que as igrejas estão criando não, meus amados. Saia dessa mentira. Cuidado com quem põe a mão na tua cabeça. Cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Cuidado com quem você anda. A Bíblia já nos fala isso. Meus amados, não jogue pérola aos porcos, não jogue não. A realidade ela é uma só. Agora, se você não cansou de ser enganado, se você acha que o Deus manda dizer para o seu ego ficar satisfeito, continue. Porque a própria Bíblia já nos relata, né? Muitos serão chamados, mas serão os poucos os escolhidos. E eu vou ler aqui para vocês agora, perdoe, eu vou ler agora para vocês Deuteronômios, capítulo 18, versículo 9 até o 14, para você entender como é que estão as igrejas. Meus amados, entendam, eu não estou aqui falando
no geral não, eu estou aqui falando da igreja séria que já está sobre a terra. Mas dessa numerança de denominações que tem, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, vai cair tudo por terra, meus amados. Essa é a verdade. Não adianta ficar pregando um evangelhozinho, passar de fazer o ego do homem, não. Não faça isso não. Prega o que está aqui, o da lei, ó. Ah, mas é Torá, tá bom, então prega o de Deuteronômio. Tira o Torá, já que você não entende. Tira o Torá. Já que você se escandaliza com Israel, com os judeus, já que você se escandaliza com aqueles povos, tente entender. O Machia, o Messias, ele veio de lá. A descendência dele é de lá. A raiz de Jessé veio de lá. Não veio dessas denominaçõezinhas falhas, não, que tem hoje, não. Não veio, não. Dessas denominaçõezinhas mentirosas. Muitas das vezes são grandiosas, mas são mentirosas. Ensinam você a dar tudo que você tem. Olha só, meus amados. Que evangelho mentiroso, que evangelho asqueroso é esse? Você tem que dar tudo, você tem que pegar no pé de Deus, você tem que sacudir ele e falar: a tua palavra diz que as tuas promessas vêm sobre mim. Diz mesmo, lógico que diz. Mas para que essas promessas, justamente que esses mentirosos ensinam você e falam para você, sobrevenha sobre você, você tem que fazer também o que essa palavra já nos diz. O quê? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, para que as demais coisas vos serão acrescentadas. É simples assim o evangelho. Agora eu não tenho que tirar da boca dos meus filhos para poder falar: tá aqui, Deus, tudo que eu tenho. Dinheiro, Deus não quer teu dinheiro. Tá aqui, Deus, tudo que eu tenho. Tua casa, Ele não quer tua casa. Tá aqui tudo que eu tenho, os meus bens, tudo. Ele não quer isso. Porque nada você tem, tudo que você tem já é dele. Até antes que o mundo viesse a ser mundo, Ele já criou isso tudo. Ele já tinha tudo arquitetado, meus amados. Agora eu tenho sim que chamar a atenção de Deus para o meu arrependimento, para que eu ande em seus estatutos, para que o amor que a Bíblia nos relata, um para com os outros, ele venha nascer dentro de mim, para que eu possa passar em diante para você. Mas não, eu tenho que encurralar Deus, como se Ele fosse obrigado a me dar. E o mundo está assim, como se eu tenho que venha buscar a sua bênção, e está lá um monte de gente, estou aqui, ó. Aí quando sai para fora da igreja faz tudo errado. Que bênção que você vai ter, meus amados? Meus amados, não tem obediência sem lei, não existe. Não existe lei sem obediência. Um acompanha o outro. Não tem como eu obedecer, mas eu não andar na lei. Não tem como eu andar na lei sem obedecer. É simples assim. Não tem como eu estar com Deus e ao mesmo tempo fazer tudo aquilo que não agrada. Não tem como. Saia dessa mentira, saia desse conto do vigário. Não tem como eu dar o dinheiro para Deus, eu barganhar com o eterno. Não existe, meus irmãos. Barganhar, receba a tua bênção, você vai ter riqueza. Oh, eu recebo. Para com isso, meus amados. Saia dessa mentira. Pega o seu papelzinho aqui, ó. Pega o seu papel. Eu ia falar outra palavra, meus amados, mas eu estou tomando cuidado um pouco com as palavras, porém é tudo verdade. Pega o seu papel aqui e traga o seu melhor. Traga aquilo. Não pague o seu cartão de crédito e traga. Não pague o seu aluguel e traga. Faça a prova de Deus. Onde que está na Bíblia isso, meus amados? Onde que está que eu tenho que deixar de honrar os meus compromissos para poder barganhar com o eterno? Não, onde que está? Ah, não, mas é questão de fé. Não, meus amados. A fé, ela é do tamanho, como já não relata a Bíblia, ela é do tamanho de um grão de mostarda. Ela já pode muito. Mas para que essa fé do tamanho de um grão de mostarda se manifeste dentro de você, você tem que estar com o eterno. Não é um homem falar que você tem que ter, se não for por você é por mim. Não. A salvação ela é individual. O Deus ele é um conjunto, ele é para todos. Mas a árvore ela só é conhecida pelos seus frutos. A árvore, meus amados, que não presta, ela é podada, ela é cortada, é tirada fora. Assim como foi aquela figueira. Aquela figueira ela serviu de exemplo para os dias de hoje. Serviu de exemplo naquele caminho, naquele dia, para os seus discípulos. Para que nem tudo aquilo que a gente vê vai nos fazer bem. Nem tudo que é aquilo que vê, nem todas as pessoas que vai nos pôr a mão na cabeça, a gente não tem que aceitar, a gente não sabe quem é. A mesma coisa era aquela figueira, Jesus sabia, os seus discípulos sabiam.
que ali era uma figueira, ela estava florida, mas cadê os seus frutos? Então ela enganou de uma certa maneira, ela enganou, ela ludibriou, ela se encaixa em várias narrativas. Como assim? Ela estava florida, ela estava ali plantadinha, bonita, nossa, bem bonita de se ver. Não, peraí, deve ter um fruto, eu vou ver por quê. Ela estava formosa. Então nem tudo que é bonito, meus amados, é aquilo que Deus tem para nós. Nem tudo que é gigantesco é bom para nós. Nem tudo que se fala bonito tem o Espírito do Eterno. Não adianta, meus amados, essas palavras aqui, ó, ela ser lida, mas não ser praticada, de nada vai te surgir efeito. Só vai ser um livro qualquer. Agora, quando você lê, você a pratica, você sente ela dentro de você, você tudo pode naquele que vai te fortalecer a andar nessa palavra. Porque a Bíblia já nos relata: eu tudo posso naquele que me fortalece. Salmo já nos diz isso. Então vamos lá, para não ficar aqui muito longo, para que você entenda, para que a gente possa fechar esse ciclo aqui. Então vamos lá, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhadores, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem prognosticador, meus amados, desculpem, viu? E nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante. Preste atenção, estou no 12. Pois todos aqueles que tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lançará fora diante de ti. Perfeito será como o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir houver os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, Senhor teu Deus, não permitiu tal coisas. Meus amados, é muito forte isso daqui. Isso daqui já nos retrata sobre a idolatria que o povo já vinha de anos e anos. Então, aonde quer que você vá, aonde quer que você entra, é muito forte, meus amados. É muito forte o que aqui está sendo, o que aqui lhe foi dito aqui agora, o que foi lido. É muito forte porque quando a gente estiver diante de situações diversas, semelhantes a essa, quando a gente tivermos que dar o exemplo vivo do poder do Eterno sobre a sua vida e sobre a minha, é isso que temos que fazer. Temos que passar e mostrar que somos filhos do Altíssimo. Temos que andar conforme a lei que o Eterno deixou. Não é distorcer, não é tirar, falar, não, esse livro aí já está ultrapassado, como já aconteceu algumas vezes. Você já deve ter falado. Então, querer reformar a Bíblia. Por quê? Porque já passou, isso daí não é mais válido. Querer colocar a cultura que o homem está criando dentro da própria Bíblia, olha só. O ser humano já fez isso. É porque as mídias, as redes sociais não falam mais sobre isso. Só quando surge um escândalo aí de algum reformodinho aí querendo atualizar a Bíblia, aí fica todo mundo escandalizado. Quando não fala, está todo mundo no esquecimento. Do começo do vídeo eu falei. São coisas que passam despercebido diante dos nossos olhos. São coisas que muitas das vezes a gente vê, mas são tantas coisas que está aqui, ó. Entre adivinhos, mentirosos, enganadores, que as igrejas estão cheias. Às vezes por a gente estar ali, achando que é um homem de Deus falando, passou despercebido. Aí ele põe a mão, tentando adivinhar. Não é que Deus mandou falar. Profecia existe, profeta existe. Mas hoje em dia, meus irmãos, é contado nos dedos. Sabe por quê? Porque muitos serão chamados e os poucos serão os escolhidos. O profeta, os profetas do Eterno são os poucos. Agora esse negócio de Deus manda dizer que você vai ter isso, você vai ter aquilo. Não, não. Saia disso. O profeta, meus amados, ele muitas das vezes, em todas as vezes, ele não é chamado para tal igreja porque ele vai expor o que está ali de errado. Aí chama um pregadorzinho que vem alegrar.
Chama um pregadorzinho que prega aquilo que o povo ali está acostumado. Era igual o povo no deserto. O povo estava acostumado o quê? A pisar em barro. O povo, quando saiu do cativeiro, quando saiu do Egito, o povo não sabia lutar, o povo não sabia, porque o costume deles era pisar barro. O costume deles era ser escravizado. Passaram-se gerações e gerações e eles ali sendo escravizados, pronto, se acostumaram. A Bíblia também já nos relata também, na Torá, que ali no meio do deserto, muitas das vezes eles sentiram saudade das cebolas do Egito. Sentiram saudade das iguarias, da comida. Sentiram saudade que mesmo no meio da escravidão o conforto trazia. Por causa da rebeldia deles, eles não tinham lá no deserto entendimento para poder entender o que estava passando por causa da rebeldia. Porque, meus amados, uma roupa, 40 anos, um calçado nos seus pés nunca se acabar, os dentes nunca estragar, cabelo da cabeça nunca... E eles não viam aquelas coisas tão simples ali, ou se viam, muitas das vezes ignoravam, igual o povo de hoje. Vê que falta um homem de Deus, vê que falta um profeta na igreja, para poder expor e para poder ensinar o povo a andar em retidão. Eles não querem ouvir aquilo, eles querem ouvir o que é fácil. Assim também foi o povo do Egito, acabei de falar. Então aqui estão os idólatras, os adivinhantes, os que fazem coisas tais. Esse daí o Eterno abomina. Isso aí o próprio Deus já deixa eles de lado. Isso daqui não sou eu que estou falando, não, está aqui, ó. Deuteronômio 18, 9. Aqui, ó, 11. Nem encantadores, nem encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todos aqueles que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará fora de diante dele. Deus tirará diante dos povos para mostrar que ele é Deus. Então, meus amados, está aqui. A falta de entendimento do homem, mas está aqui o entendimento para que o homem leia, entenda e não a pratique tais coisas. Agora também está aqui, ó, em Deuteronômio 6. Vou ler aqui rapidamente com vocês, só 3, tá? Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 1 até o 3, ó. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízes que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesse na terra, a que passais a possuir. Prestem atenção, meus amados. 2. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teus filhos e os filhos de teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha só, meus amados, é muito forte isso daqui. Ele nos mostra o caminho, ele nos apresenta o que aquele caminho vai nos fornecer, o que aquele caminho que ele nos mostrou, o que aquele caminho nós passando por ele vai nos trazer. Olha só, ele nos apresenta. Então vamos lá o 3 para a gente encerrar. Ouve, pois, ó Israel, atenta-te que os guardas, para que bem te suceda muito, te multiplique, como disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Assim como disse. Assim como já disse o Eterno, até antes que essa geração de hoje viesse a existir. Para que nós possamos multiplicar, meus amados. Isso tudo a narrativa se encaixa em muitos. Multiplicar riquezas, multiplicar entendimento do que as escrituras nos traz. Multiplicar força, coragem. Multiplicar esperança naquilo que há de vir. Não é multiplicar, venha buscar sua bênção, não. Está aqui, ó. A bênção já foi nos dada. Até antes que o Filho do Eterno viesse, Moisés falou dele. Moisés falou da lei. Yeshua, Jesus, o Filho do Eterno, falou sobre a lei deixada para com Moisés. Falou do Deus que falava no Monte Fumegante para Moisés. Yeshua falou diante do Sinédrio, diante do povo. Falou nos seus sermões. Falou da lei. Falou do Filho do Homem que havia de vir, mas muitas das vezes passou despercebido.
Muitas das vezes o povo não entendeu mas o que isso quer dizer. Ele não falou nem em parábolas. Ele falou da lei, ele falou do que estava por vir, ele falou do que já era existente. Mas o povo não entendeu. Porque eu comecei no começo do vídeo a falar por falta de entendimento, porque muitas das vezes passa tudo diante dos nossos olhos, mas está dentro do invólucro, está dentro de um clipar, de uma casca. A mente não se expande, porque costumamos a limitar ao eterno, costumamos limitar a Deus. Costumamos dar um limite a Ele dentro das nossas vidas. Um limite por causa disso, um limite por falta de entendimento, um limite por causa muitas das vezes de uma roupa que o irmão usa, a gente crucifica ele. O que eu falo é de você crucificar pela roupa, entendo. Não estou falando dos arrochadinhos, não. Estou falando das mulheres com pouca roupa, não. Estou falando de um judeu. Estou falando do cristão. Estou falando de uma coisa básica, de um ensinamento bíblico. É isso que eu estou falando. Porque a Bíblia já não relata que o mundo jaz do maligno. Mas uma coisa que já jaz. É uma coisa que já está morta, uma coisa que já não existe. Eis aqui, quando alguém morre, tem aquelas pedras aqui, jaz fulano de tal, que já morreu, tudo. Morreu. Não existe. Ah, mas ele tem forma, mas não é mais existente. Aquela forma não faz mais sentido para o eterno. Mas nós somos o sal e a luz deste mundo, deixada pelo próprio eterno. Não é porque a igreja criou isso, não é porque o homem criou aquilo, é porque assim já permitiu o eterno. Eles subiam em exceção aos céus e ficaram ali os céus olhando, e apareceu os anjos e falou: por que vocês olham para o céu esperando por... Não, estamos esperando ele voltar. Pois ele há de voltar, mas não por agora. Esqueçam isso, vão fazer, vão pregoar a palavra. E o povo perdido, meus amados, o povo perdido. Então, meus amados, se atentem, porque o caminho ele já nos deixou. A Torá, os ensinamentos, os manuscritos, a Bíblia, o manual do cristão, que é isto, as leis, a bênção e a maldição, ele já nos deixou. Meus amados, a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Para que fala isso? Para poder já nos deixar alerta que não é bacana, não é legal. Ou a Bíblia fala mais da coisa boa do que da coisa ruim? Não. A Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Para que eu e você possamos se arrepender e andar em estatutos, andar em obediência, para que nós possamos amar a sua lei, para que nós possamos ser praticantes dessa lei, deixada pelo Filho do Eterno, como exemplo. Quando o véu foi rasgado, quando foi tudo separado ali, quando rasgou e todos tiveram acesso, foi para que eu, você, judeu, cristão, não cristão, todos conhecessem a verdade. Não é que um põe isso, o outro põe aquilo, não. A verdade está aqui, ó. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Está aqui, ó. Mas não é aquela verdade que Pôncio Pilato falou, não. Verdade, mas o que é verdade? Eu costumo falar muito isso, porque é muito forte, meus amados. Essa colocação, não, peraí, mas o que é verdade? Aí alguns estudiosos, né, de filosofia, até da própria escartologia, mas o que é verdade para a minha denominação não pode ser verdade para a sua. Por isso que tem várias, você entendeu? Porque eles já começaram a distorcer o que está aqui, ó. Começaram a fazer que um pode ali, o outro não pode, um pode, o outro não pode. Aí teve essas divergências, teve essa separação. É isso que eu falei do começo do vídeo. Tá tendo separação do povo de Deus, do próprio povo de Deus. Aí o pecado já bate ali, o pecado já faz morada ali. Ah, porque ali presta, aqui não presta. Ah, mas foi o que você acabou de falar. Você pode até estar me julgando. Foi o que você mesmo falou, que tem muitas igrejas. É por isso, tem muitas. Lá no tempo de Nicéia, no tempo de Constantino, se informe sobre isso. O que Constantino fez com o cristianismo? Ele aproximou todos. Porque aí entrou coisas políticas. Eu não estou falando de política aqui não, eu estou falando do tempo de Nicéia. Eu estou falando daquela geração. Então é isso que eu estou falando. Eu não estou falando da política torta, falha de hoje, não. Não, para longe de mim isso aí, isso daí não me interessa. Ah, mas você tem que se interessar. Eu me interesso. Na política cristã, aqui está aqui, ó. Esse aqui é o político correto, não é o político incorreto, o político
concreto. Esse aqui, ó, é a politicagem correta para você e para mim, cristão. A gente tem que andar nessa lei. Para que, se o homem andar nessa lei, o homem vai poder impor as suas leis, criada, deixada pelo Eterno. Mas aí ele vai impor a lei justamente tirada da Bíblia. Ele vai usar os ensinamentos como exemplo. Não é igual Constantino, que por motivos políticos juntou todos, deixaram Israel de fora. Eu já falei sobre isso. Deixaram os judeus de fora. Pois é, os judeus. Ah, não, mas os judeus, a linhagem... Não, o ensinamento deles não vale. Mas peraí, mas como é que não vale? Aí não teve ninguém para poder brigar aquela hora. Aí pronto, ali foi criado, ali foi decretado. E foram anos e anos se construindo, fazendo as normas, fazendo as leis. Está aí, cristianismo, catolicismo. Enfim, eu não tenho nada contra ninguém, meus amados. Eu amo todos vocês. Seja de qual denominação for, seja de qual etnia, seja do que for. Eu amo todos vocês, porque aqui já foi deixado a lei. Amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Ah, não, é só que você está dizendo isso aí por hipocrisia? Não, hipocrisia, me desculpem, não. Eu estou falando isso porque é a realidade, é a Bíblia que nos ensina. Se eu aqui falar, se eu aqui pregoar o que a Bíblia diz e andar totalmente fora dela, eu estou sendo hipócrita igual muitos que tem por aí. Então, meus irmãos, aqui foi só uma narrativa, foi só uma explicação rapidamente. Esses versículos 18, 9 até o 14. E também de Deuteronômio está 18, 9 até o 14, do 6 até o 3. Foi só uma explicação rápida sobre a podridão que está hoje em dia dentro das igrejas. Não estou relativando, tá bom? Não fica, quem é ele, quem é aquilo, a barba, o talit, o kipá, que não sei o quê. Não, esquece isso aqui, ó. É modo de reverência. Isso daqui, meus amados, é um modo de que você sabe que as leis, elas são existentes. Não é para afrontar, confrontar, não é para ser melhor ou pior, não. Isso aqui é um modo de que você está ali, ó, mostrando para o Eterno que você está andando nas leis que Ele deixou, que você está o buscando, mesmo sendo falho, mesmo nós temos os nossos defeitos, Ele nos ama a si mesmo. Então não se espante para esse tipo de dromedárias, não se espante, não. Tente conhecer. Sai um pouco dessa casca, sai um pouco do seu próprio intelecto, que muitas das vezes nós mesmos nos enganamos. Eu sou muito falho. Muitas das vezes eu estou em oração, muitas das vezes o Eterno conversa comigo e eu tento entender algumas coisas. Passa 2, 3 dias e eu venho entender. Agora, por que passou 2, 3 dias? Porque eu estive com ele entre esses 2 e entre esses 3 dias, então eu consegui entender. E se eu não entender e abrir mão dele, como é que eu vou entender? Mas ninguém explica Deus, ninguém explica a sua realidade, ninguém explica. Porque não há e nunca haverá de ter alguém, e nunca haverá de existir ser tão completo como ele foi. A própria Bíblia já nos relata sobre isso. Então não tem como um homem querer entender, não, meus amados. É só andar nas leis e viver o bem, e viver o bom, e viver o gozo que a Bíblia já nos retrata, que a Bíblia já nos traz, que os ensinamentos que ele deixou para com os outros já sobrevêm sobre nós. Não é só o Deus manda dizer, existe a profecia, existe a imposição de mão, existe a oração, existe um grupo, existe. Mas eles são muito limitados, meus irmãos, porém são muito poderosos. Limitado que eu digo o grupo verdadeiro. Não é essa balelinha que está hoje, não. Você vê aí no mundinho gospel aí, não é não. Os cantores aí tudo se transformando meio estranho aí. Não é usando o nome... Aqui eu acabei de ler, é muito forte. Não é a gente escarnecendo da palavra do Eterno, não. Não é brincando com a palavra de Deus, não. Então se atente, meus amados. Se atentem para o que sai daqui, ó, da nossa Bíblia, da nossa paraxá, dos ensinamentos. Não caia no engano. Não fique aí vivendo por placa de igreja, não. Vá para a igreja, entre em comunhão. Mas você analise tudo que está ali, não brigue, não. Não, tem uma discussão ali. Uma discussão que eu digo é um modo de conversar. Tipo, discuta com ele sobre um assunto. Discutir, meus amados. Procure no dicionário. Não é você brigar, se encaixa nisso também. Mas você discutir sobre algum assunto.
É você conversar sobre algum assunto. É você buscar entendimento sobre alguma coisa ali que está sendo imposta ali, pronto. Já abriu um pequeno debate, já abriu uma pequena conversa ali, abriu um pequeno parênteses ali, então converse. Fulano, mas eu não entendi isso. Mas eu não entendi aquilo. Me mostra aqui onde é que está essa... Forte demais essa sua palavra, mas me mostra a continuidade disso tudo aqui dentro. Me mostre. Aonde que está que eu tenho que dar isso, que eu tenho que fazer aquilo. Aonde que está que eu tenho que ser batizado e deitar e esperar o mundo acabar para me ser salvo. Onde é que está esse Deus fácil assim? Explica para mim onde é que está ele. Aí ele pode te explicar, mas leia o que ele for ler antes. Não, o que ele lê ali naquele momento, leia os versículos anteriores e os versículos que vem depois, tá bom? Não só fique preso aqui do Dali, não. Não. Porque aquela verdade, ele pode distorcer para te enganar. Então leia o que vem antes e o que vem depois. Para que se encaixe melhor dentro de você. É simples assim. Meus amados, o evangelho ele é muito simples. É obedecer, andar na verdade. Na verdade que está aqui, ó. Não é o que o homem está criando, não. Por isso que eu estou falando, converse. Debata ali, ó. Entendeu? Não tenha medo não, porque é um líder. Não tenha medo não. O Filho do Eterno caminhava sobre os povos ali, ó. Caminhava sobre atravessava o rio, atravessava o mar. Caminhava de cidade a cidade. E muitos chegavam até ele. O povo queria tocar ele. O povo queria ouvir o que ele tinha para falar. Porque as palavras dele penetravam no povo. E o que o povo não entendia, muitas das vezes perguntava. Agora você vai encontrar uma liderança meio bruta. Mas se prepare, isso é normal. É normal. Não tenha medo, meus amados. Porque a tua salvação ele não vai poder comprar, já foi comprada. O que ele for lhe falar, analise. Não fique triste, não. E não se alegre também, não. Só agradeça ao Eterno pelaquela palavra. Se alegre, sim, é assim que eu falo. Não fica achando, eu sabia, eu tinha razão, não. Não deixe esse tipo de situação ser criada dentro da sua mente, não. Então, meus amados, se arrependa. Ame. Ande em leis, em estatutos, que aqui eu trago para vocês a palavra do Eterno. Saia do meio desse mundozinho asqueroso. Seja o tempero, seja o sal. Chega ali, ó. Plante ali a palavra do Eterno com o seu jeito de ser. Não querendo ser melhor ou pior, não. Com o seu jeito de se comportar, com o seu jeito de olhar, com o seu jeito de falar. A Bíblia já nos relata, Paulo já deixou em uma das suas cartas, sejamos imitadores de Cristo. Ande como o Eterno andava, se comporte como o Filho do Eterno se comportava. Deixe o poder de Deus aflorar dentro de você, para que só com o seu olhar a pessoa sinta bondade em você. Só com o seu jeito de falar. Palavras firmes. Homem de Deus. Não distorça não. Mas fale aquilo que é verdade. Confronte a mentira. Seja sábio, seja santo, assim como eu fui, diz a própria Bíblia. Então, meus irmãos, se arrependa. Se converta dos seus maus caminhos. Busca a verdade. Busque se santificar dia após dia. É difícil, mas se santifique. Se entrega a Ele. Fala, Deus, está difícil, mas eu vou continuar. Deus, a pancada está forte, mas eu vou continuar. Mas só que para você falar isso, você tem que estar com Ele. Você tem que falar, pode vir o inferno, pode vir familiar, pode vir quem for. A pancada vai ser certeira. Mas eu vou permanecer firme. Por quê? Porque o ouro, meus amados, o ouro ali, para ele poder ser ali, pegar a forma e tudo, ele é aquecido, ele é derretido. Então você consegue dar a forma que você quer. Então, para você poder ser aprovado, você vai ser testado. Para você ser aprovado, olha só a palavra. Para você ser aprovado, você vai ser testado, você vai passar pela prova. Olha só, para você ser aprovado, não é nem para ver se você vai ser. Para você ser aprovado, você tem que aguentar as pancadas. Mas para você aguentar, você tem que estar com Ele. Você tem que andar na verdade. Você tem que respirar a verdade. Você tem que falar a verdade da Bíblia, das Escrituras. Não é aquilo que o homem quer ouvir, não. É a realidade da Bíblia.
É aquilo que você tem que exalar, é o que a Bíblia te ensina a fazer, é isso que você tem que fazer. Porque senão a pancada vem e você cai. Aí sabe o que o inimigo vai fazer? Vai dar risada. Então cuidado, meus amados, cuidado. O mundo já é do maligno, não é de hoje. Faz tempo. O mundo se corrompeu. Então, fiquem todos na paz do Senhor.